de mais um brasileiro semifinalista na Libertadores. Esse semifinalista é o Botafogo. Tem coisas que às vezes acontecem com o Botafogo, com um drama nas penalidades. O Botafogo passa pelo São Paulo depois do empate por 1-1. Caleri, que fez o gol do empate, que levou o jogo para as penalidades, perde o primeiro pênalti do São Paulo. O outro jogador que perdeu o pênalti do São Paulo foi o Nestor. Sexto. O Lucas, que perde um pênalti no tempo normal, quase perde também, mas fez o dele. O São Paulo chegou a ter a chance de ganhar nos pênaltis, porque o Botafogo bate a quinta cobrança, precisando fazer para empatar em 4-4. Depois o Nestor perde, o Botafogo faz mais um. Já a gente vai trazer imagens. Matheus Martins. Mas podemos falar já dessa classificação do Botafogo. As penalidades, eu já discuti isso com tanta gente, eu acho uma crueldade, injusto, mas... É o que temos. É o que temos. É o que sempre tivemos. E é o que sempre tivemos. Sim. Eu acho um absurdo, graças a Deus que o Brasil ganhou. Gol fora. Não, eu acho que não. No gol fora, o Botafogo estaria classificado. O gol fora eu acho que é uma maneira de evitar os pênaltis. Os times sabem que o gol fora de casa acaba tendo um valor um pouquinho maior que o gol em casa. Mas enfim. É que eu acho que o gol fora transformou o futebol num jogo em que times da casa jogavam de forma atrapalhava um pouco, estragava um pouco. Estragava. É. Eu não estou aqui tirando o mérito do Botafogo. Pelo contrário, eu vou concluir dizendo que acho que se tivesse que ter um classificado nos pênaltis, pensando em justiça, pelo que jogou nos 180 minutos, eu não tenho a menor dúvida que teria que ser o Botafogo. Mas é sempre, eu sempre fico com aquela coisa, o Brasil é tetracampeão em 94, a Itália continua tri por causa de pênalti. É um pênalti, uma bola que pega na trave entra, outra que pega na trave tá fora. Mas fugir do assunto, o momento é do Botafogo, o seu momento, Júlio Gomes, para falar de uma semifinal que não acontece desde os anos 70 para o Botafogo em Libertadores. 70? Não é 63? Eu ouvi 40 anos, será que 63? Eu acho que é 63, eu vou pedir para nossa produção nos ajudar, mas acho que o Botafogo não chega a uma semifinal de Libertadores desde 63, quando perde do Santos do Pelé. 61 anos. 61 anos, perdão. Eu acho que eu ouvi alguém falar 51, mas acho que era uma conta errada. São 61. Tá. Pode ser que o Botafogo tenha chegado nos anos 70 e Então é uma boa ideia a gente checar. É uma boa ideia a gente checar. Pra ver se é 61 ou... O Botafogo jogou Libertadores nos anos 70, não jogou? Ele foi vice-campeão brasileiro em 71. No primeiro campeonato. Mas eu acho que é desde 63, tá? Bom, pouco importa. O Botafogo de 2024 está na semifinal da Copa Libertadores, o São Paulo eliminado. Eliminado das duas Copas, resta ao São Paulo jogar o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito desse jogo, mas para a gente dar uma palhinha dele, antes de entrar no Fluminense Atlético, antes que cheguem as imagens para a gente, comentar também em cima das imagens, Tomás. Eu acho que nos 180 minutos o Botafogo foi melhor que o São Paulo. Mas o que faz a diferença para isso foram os primeiros 45. Eu acho que nos primeiros 45 no Rio de Janeiro, o Botafogo foi muito dominante. O Zubeldia escala mal o time, o Botafogo com o poder da sua torcida, do seu gramado sintético, do seu time, que é muito forte fisicamente, da confiança que tem, ele amassou o São Paulo. E ele podia ter virado o primeiro tempo vencendo por 3-0. Tá? Dito isso, nas outras 3 partes do jogo, eu acho que houve equilíbrio com oscilações para lá e para cá. Eu acho que no primeiro tempo, hoje, você acha que teve equilíbrio? Eu acho que teve equilíbrio. É mesmo? Eu vi gente em alguns grupos falando massacre do Botafogo. Eu não vi massacre do Botafogo. Não, mas achei que... Eu vi um jogo em que eu nunca gostei do Botafogo hoje. Mesmo no primeiro tempo. Pô, mas teve alguns momentos ali, Júlio, que o Botafogo escondeu a bola do São Paulo. Era passe de pé em pé. Mas não era... Mas exuberância que em nenhum momento a gente viu do São Paulo. Mas não indo pra cima. Não indo pro gol. Não indo pra dentro. Porque o Botafogo é um time que joga indo pra dentro. Botafogo, a gente vê nos jogos dele do Campeonato Brasileiro e contra o São Paulo, na partida de ida, o Botafogo ele vai para dentro do adversário. Ele chega com muita gente e ele marca a saída de bola. Até foi um erro que muita gente cometeu, eu achei até curioso. O gol do Botafogo é uma falha do Luiz Gustavo. Uma falha clara do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo perde a bola, o Savarino recupera, cria jogada, há um cruzamento da esquerda, o Rafael espalma para frente, muita gente criticando o Rafael, acho que ele fez o que dava, o Almada dá sorte, a bola vem bem na cabeça do Almada, que é baixinho, se ele fosse mais alto, viria no peito. Veio na cabeça do Almada, faz o gol. A falha é do Luiz Gustavo, não é do Rafael. E aí muita gente falando, o Botafogo com a pressão que faz na saída de bola. Mas que saída de bola? Foi um chutão do goleiro do Botafogo, foi um chutão no tiro de meta do John, em que a bola cai no pé do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo ajeita errado a bola e o Botafogo recupera. Eu não tenho... A tal da pressão
que o Botafogo exerce, jogo sim, jogo também, realmente atrapalhando a saída de bola do adversário, ele nunca fez hoje. Ele fez uma ou outra jogada no primeiro tempo, mas ele não fez isso de forma sistemática. Teve uns 2 ou 3 lances e isso acaba fazendo com que as pessoas identifiquem no jogo de hoje algo que acontece sempre que... Eu concordo com você, talvez hoje não tenha acontecido tanto, mas em 2 ou 3 lances o Botafogo rouba a bola quase que na área do São Paulo. Conseguiu. E aí, por isso, as pessoas tendem a falar, pô, o Botafogo de novo fez... Mas hoje fez menos. Fez muito menos. Não foi uma pressão constante, né? Ele não sufocou a saída do São Paulo. É que o São Paulo jogou um péssimo primeiro tempo. E eu acho que o péssimo primeiro tempo do São Paulo nos passou a impressão de ter sido um ótimo do Botafogo. Eu acho que o São Paulo jogou muito mal o primeiro tempo e o Zubeldia tem um mérito. Ele teve a coragem de tirar o William Gomes com 30 minutos de jogo e botar o Luciano. Foi muito bem nessa, hein? Ele foi muito... Eu acho que ele foi mal na escalação. Também acho. Eu acho que era jogo pro Luciano. Não é engenharia de obra pronta, porque a gente falou disso ontem. Não, falou isso ontem. Eu pedi para você, o Luciano joga, você falou joga. Normalmente você fala isso e o Luciano é um jogador para partidas como essa. Eu não sei, Júlio, se o William sentiu. Seria injusto da minha parte falar isso. Às vezes, simplesmente ele não entrou bem. Mas o Luciano, a gente sabe que não sente. E o Luciano gosta de jogo assim. Exato. Gosta de jogo assim. E o Luciano, não é que o Luciano jogou muito e mudou a história do jogo. O Luciano entra com outra pegada. Dá outra pegada ao São Paulo. E aí, no segundo tempo, é o melhor tempo do São Paulo, né? Botafogo vai recuando. E o São Paulo passa a dominar o jogo. Então, acho que 9 fora... Considerando o segundo tempo do Rio, o primeiro tempo e o segundo tempo hoje, foi uma eliminatória muito equilibrada. A diferença mesmo foi o primeiro tempo do Rio. Sendo que no primeiro tempo do Rio, o Botafogo não concluiu essa diferença em gols. E é por isso que fomos parar nos pênaltis. 0-0 e 1-1. Acho que o Botafogo merecia passar pelo todo, mas a vantagem do Botafogo foi lá no começo. Tomás, o São Paulo foi eliminado. O São Paulo foi eliminado porque Agustin Calleri, o incriticável, perde um gol absolutamente... Eu já cometi esse erro algumas vezes com o do tenista. É Jonathan Calleri. O que eu falei? Agustin. Eu falei Agustin Calleri. Eu já fiz isso umas 3 vezes. Tenista. Da época do Guga. Bom tenista argentino. Saibrista. Eu falei Agustin Calleri. Falou. Olha como fica na cabeça, né? Essas coisas. Agustin Calleri era bom jogador. Baloeiro, né? Era meio baloeiro. Mas Jonathan Calleri. Então vamos começar de novo, né? Para fazer o corte. O São Paulo é eliminado da Libertadores porque Jonathan Calleri perde um gol que não se pode perder no Rio de Janeiro e perde um gol que não se pode perder em São Paulo. Ah, mas ele empatou, ele fez o gol de cabeça e empatou. Gente, se o São Paulo tivesse feito 1-1 no momento em que o Calleri perde o gol, que o São Paulo estava muito melhor em campo, com o Botafogo contra as cordas, sabe-se lá o que teria acontecido. Talvez o São Paulo tivesse vencido. E ele perde o pênalti ainda. Ele ainda perde o pênalti. Então o Calleri perde. Ele faz um gol, mas perde 2 feitos e o pênalti. Desculpa, é 3-1. Não dá para defender o Calleri. E o Lucas fez um jogo horroroso no Rio de Janeiro e perdeu o pênalti em São Paulo também. Jogou um bom segundo tempo. E fez o pênalti na disputa de pênaltis. Mas também perdeu o pênalti no primeiro tempo. É que o Lucas perdeu o pênalti no primeiro tempo pelo absurdo que foi aquela marcação, né? O Lucas é um cara muito justo, um cara de religião, né, Tomás? Isso a gente tem que falar, hein? Os deuses do futebol não poderiam deixar aquele pênalti entrar. Brincadeiras à parte, esse foi um dos pênaltis mais escandalosos. A gente teria que ficar meia hora falando desse pênalti hoje. Nossa. Graças a Deus que o Lucas... Ainda bem, né? Na boa, porque é um absurdo a marcação daquele pênalti pro São Paulo no fim do primeiro tempo. O Lucas perdeu, então vira uma historinha dessa eliminatória. Mas o Calleri, os gols que o Calleri perdeu no Rio de Janeiro e em São Paulo não são aceitáveis para um jogador do porte dele. Para mim, essa foi a diferença da eliminatória. Muito bem, tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai saber a opinião do Sálvio, nosso especialista, né, nosso comentarista de arbitragem da casa, falando sobre esse lance. Mas antes, na tela para você, números de São Paulo 1, Botafogo também 1. Olha a posse de bola aí de São Paulo, superior, 59-41. Finalizações, o dobro, São Paulo ficou atrás boa parte do jogo. Finalizações certas do Botafogo, apenas uma. Do São Paulo, 3. Mais passes do São Paulo, 396-278. 4-3 em escanteios. O Botafogo foi mais faltoso. 15 faltas cometidas contra 11. Agora, o Botafogo, ele hoje... Acontece com o Botafogo a mesma coisa que aconteceu contra o Palmeiras. Aconteceu contra o São Paulo, a mesma coisa que aconteceu contra o Palmeiras. Sim. No segundo tempo do segundo jogo, o Botafogo sumiu do jogo.
sumiu do jogo no Allianz Parque, foi nos últimos 20 minutos, né? Sim. Hoje foi do começo do segundo tempo até os 30 do segundo tempo. Contra o Palmeiras ele foi muito mais competitivo Até né, a ao metade, longo de boa parte da partida. Aí no fim dá aquele desarranjo, se a bola bate na coxa do Gustavo Gomes em vez de bater no punho, teria ido para pênaltis. E a gente sabe lá quem estaria jogando. E contra o São Paulo ele derreteu também. Assim, o Botafogo ele tem uma superioridade física e coletiva em relação ao São Paulo que não poderia ter acabado em pênaltis, né? Bom, o torcedor está feliz da vida. O Botafogo eliminou o Palmeiras, eliminou o São Paulo. A maior parte dos torcedores do Botafogo estão vendo pela primeira vez o time numa semifinal de Libertadores. E para mim é favorito, hein? Independente. Você. Não sei se eu vou ser tão contundente assim, mas independentemente de quem vier, para mim, o Botafogo é favorito. Se vier o Peñarol, é muito favorito na minha avaliação. Decide fora, né? Acho que, quer que seja. Concordo com 90% do que você falou, e nem estou aqui para discordar de você, embora seja mais legal quando a gente discorde. Claro que mas eu acho que o Botafogo, no primeiro tempo, mereceu a vantagem, poderia ter feito 2 gols. Hoje? Depois, foi mais perigoso. Poderia. Assim? Tem uma. Até vou sugerir para o Vitorino, tem uma estatística que ontem, as estatísticas, o Corinthians foi muito dominante em relação ao Fortaleza, mas quando a gente vai mostrar os números, não é tanto. Parece que o jogo é equilibrado. Mas tem uma estatística que mostra ações dentro da área adversária que muitas vezes geram perigo, mas não tem a finalização. Sim. E aí foi 17-3 para o Corinthians. E essa estatística que é definitiva na minha avaliação. Eu não sei qual seria a estatística do jogo de hoje, mas eu achei que o Botafogo controla totalmente o primeiro tempo. O São Paulo, numa Libertadores, toma o primeiro gol e não consegue pressionar. Fica 30 ou 35 minutos atrás sem conseguir se impor. E o Botafogo é que controla o jogo totalmente. Eu concordo sobre o São Paulo. E acho que no primeiro tempo do primeiro jogo, o Botafogo poderia já ter feito 2-0. Mais até. Né? Até mais. Diante disso, diante desse futebol, na minha avaliação, com falhas, mas exuberante tecnicamente, eu acho que o Botafogo é muito favorito diante do Peñarol, se o Peñarol eliminar o Flamengo.